Um grande abraço para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma semana e o JR23 com muitas informações aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado você pela sua companhia, pela sua audiência. Segunda-feira, né, que antecede aí o Carnaval, uma das festas mais populares do mundo, e nós vamos trazer muitas informações também no decorrer desta semana. Mas é claro que temos aí o finalzão de semana com muitos casos que foram registrados. E você confere agora os destaques da edição desta segunda-feira. Veja só. Jefferson Paixão de Almeida, de 30 anos, motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, na rodovia Cândido Portinari, no sentido Franca-Ribeirão Preto. O golpe do falso advogado é cada vez mais comum no país. O governo de São Paulo começou a enviar notificações oficiais para celulares com registro de roubo ou furto por meio de um número verificado. Em um jogo marcado por chuva intensa, gramado encharcado e muita dificuldade para a bola rolar, a Francana venceu a União Suzano por 3-0 neste domingo. Foi com emoção, mas o São Paulo venceu o Primavera na noite deste sábado, pela 7ª rodada do Paulistão, no Morumbis. Esses e outros destaques você acompanha aqui no JR23. Tem também toda a repercussão aí do mundo da bola, rodada que agitou o finalzão de semana aqui no JR23. Você acompanha tudo. Nossa primeira paradinha, já já a gente tá de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool, e tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca
Uma excelente semana para você que nos acompanha aqui no JR23. Estamos começando mais uma edição do programa. Você que nos assiste tanto pelo canal 23 como também em nossas redes sociais. Gratidão pela sua audiência, pela companhia. Estamos juntos todas as noites, de segunda a sexta-feira, aqui na tela da TV que mostra você. E já começando o programa, nós vamos apresentar para você, claro, o resumo de informações daquilo que aconteceu, em especial aí no setor da segurança, né, que nós temos muitos casos que são registrados. E, infelizmente, também tivemos casos de acidentes com mortes no final de semana. Jefferson Paixão de Almeida, de 30 anos, motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, na rodovia Cândido Portinari, no sentido Franca-Ribeirão Preto, nas proximidades da base da concessionária Artéries Via Paulista. De acordo com as informações apuradas no local, Jefferson pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de um Renault Kwid preto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu sobre a pista. Na sequência, ele foi atingido por um caminhão que vinha logo atrás. A motocicleta ficou presa embaixo do caminhão. O motorista do caminhão relatou às autoridades que tentou frear, mas, devido à rapidez da situação, não conseguiu evitar o atropelamento da moto caída no asfalto. O caminhão havia saído de Araxá, passaria por Casa Branca e tinha como destino final Curitiba. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro preto cortou a frente de uma ambulância particular, que bateu contra uma caminhonete estacionada. O acidente ocorreu na tarde deste sábado, na Avenida Santos Dumont, em Franca. A paciente transportada no veículo, uma idosa, não resistiu e morreu. As circunstâncias da morte da idosa serão apuradas pelas autoridades competentes, que irão investigar se o óbito foi causado em decorrência do impacto da colisão ou por outras razões. Bom, hoje o telefone celular todos nós, né, utilizamos no dia a dia, seja para trabalho, seja para diversão. É uma ferramenta, podemos dizer assim, quase que indispensável. Mas os aparelhos estão cada vez mais modernos, as funcionalidades também, e isso chama a atenção dos criminosos. E é claro que as autoridades estão atentas também em buscar ferramentas que coíbam furtos e roubos de celulares. O governo de São Paulo começou a enviar notificações oficiais para celulares com registro de roubo ou furto por meio de um número verificado. A medida amplia o alcance das intimações e oferece mais segurança ao cidadão, ao garantir a autenticidade das mensagens enviadas pela Polícia Civil. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Segurança Pública, SSP, e a empresa de tecnologia Meta. As comunicações passam a ser disparadas por canais oficiais, com selo de verificação, o que reduz dúvidas sobre a origem das mensagens e evita golpes. Segundo a SSP, cerca de 2.000 notificações estão sendo encaminhadas nesta semana a aparelhos com queixas criminais. Os destinatários devem comparecer à delegacia indicada, dentro do prazo estabelecido, para prestar esclarecimentos. A ação integra o programa SP Mobile, que reúne estratégias de prevenção e repressão aos crimes de furto e roubo de celulares. Criado em 2025, o sistema utiliza tecnologia para identificar aparelhos com restrição criminal que voltaram a ser ativados por terceiros, dificultando a circulação de dispositivos de origem ilegal. Desde a criação do SP Mobile, mais de 17,5 mil celulares foram recuperados, cerca de 5,9 mil devolvidos às vítimas e mais de 5,4 mil notificações enviadas. A Secretaria de Segurança reforça que as mensagens oficiais nunca solicitam senhas, dados bancários ou pagamentos. Em caso de notificação, o cidadão deve levar o aparelho, um documento de identidade e, se possível, a nota fiscal ou comprovante de compra. As estratégias de segurança mais informações podem ser obtidas criminosas de receptação resultaram na redução dos registros de roubos de... Esse tema que nós vamos falar agora já foi pauta de reportagem aqui no JR23, mas os casos eles continuam aumentando. E é claro que serve de alerta tanto para o cidadão comum, que muitas vezes ingressa com uma ação na justiça e fica aguardando ali o resultado, como também para os empresários. Nós estamos falando dos casos do golpe do falso advogado, que esse tipo de crime não para de crescer em todo o Brasil e os alertas estão sendo reforçados. Tem reportagem, a gente acompanha no JR23. O golpe do falso advogado é cada vez mais comum no país. Só no estado de São Paulo foram registradas 4.300 denúncias no último ano. Na Zona Leste, 2 grupos são investigados. Eles podem ter aplicado golpe em mais de uma vítima no Distrito Federal, que perderam 30 e 50 mil reais.
a gente identificou que esses autores, eles tinham acesso a senhas de e-mails que eram vazadas na internet, e aí conseguiu inicialmente acessar o e-mail dos advogados. E a partir do momento que eles tinham acesso ao e-mail, eles entravam no PJE e recuperavam a senha, e aí passavam também a assumir ali a consulta aos processos judiciais, conseguindo ver todos os dados das vítimas, e daí eles tinham munição ali, tinham elementos para praticar um golpe. As vítimas são contactadas através de mensagens e telefonemas de pessoas que se passam pelo advogado ou representante do escritório. Escolhem vítimas que tenham valores prestes a serem liberados após vitória em um processo e, com tom de urgência, avisam que é preciso pagar taxas para não perder o prazo da justiça. Os pagamentos são feitos via Pix. A Ordem dos Advogados do Brasil alerta para a fraude. A OAB tem comunicado a toda a advocacia, através da força-tarefa, a existência do golpe e solicitando que cada advogado e cada advogada também comunique aos seus clientes. Nós criamos 5 pilares de enfrentamento a esse problema que é o golpe do falso advogado. E esses pilares, eles visam conscientizar a sociedade. Essa é uma das frentes de trabalho da OAB. Uma outra frente de trabalho da OAB é a promoção de uma ação civil pública contra as teles, Vivo, Claro e TIM, e também, no mesmo processo, contra a Anatel e a Meta, buscando que eles fiscalizem mais a concessão de acesso ao uso tanto do WhatsApp quanto das linhas telefônicas. Mas o que fazer se cair no golpe? Primeira coisa, registre um boletim de ocorrência, guarde todas as provas, comprovantes de pagamento, e-mails, mensagens, números de contato. Avise imediatamente o banco para que sejam avaliadas medidas de rastreamento ou bloqueio dessa transação. Isso deve ser feito rápido. Também comunique a Ordem dos Advogados do Brasil e busque orientação jurídica. A OAB também orienta a pessoa a confirmar se o contato é legítimo, mesmo aparecendo a foto do advogado no aplicativo de mensagens. Primeiro, um número de telefone desconhecido fazendo contato com a foto do advogado ou a foto do escritório. Interrompe, é golpe. Certeza de ser golpe. Segundo, o advogado não pede valores para liberar valores. E ele não pede para antecipar valores. Então, se houver esse tipo de pedido, também interrompe o contato, pois é golpe. E o terceiro, supondo que a pessoa passou pelos dois, terceiro, vai depositar o dinheiro que o golpista está pedindo, a pessoa não percebeu ainda que é o golpista, esse dinheiro vai ser depositado na conta de um terceiro, não na conta do advogado e da advogada. Atentando-se a esses 3 elementos, certamente a pessoa não vai cair no golpe. Nossa primeira paradinha e já nós estamos de volta aqui no JR 23 com mais informações aqui no programa de hoje. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JR23. Falei para você que é coisa rápida e tem mais informações importantes para você que nos acompanha no dia a dia. Vamos falar agora um pouquinho sobre economia. 2026, dizem que o Brasil só começa a funcionar na prática depois do carnaval, né? Mas é claro que tem mudanças que já estão em vigor, como por exemplo as mudanças relacionadas ao imposto de renda. É importante ficar atento aí em relação ao que mudou, a forma de cobrança, e nós temos aí uma reportagem especial e você acompanha agora aqui no programa. Vamos ver. Os salários de quem ganha até R$ 5.000 já foram depositados na conta sem o desconto do imposto de renda. Antes, essa isenção valia apenas para quem ganhava até 2 salários mínimos. São 10 milhões de brasileiros beneficiados pela medida. Em um ano, esses trabalhadores podem ter uma economia perto de R$ 4.000, o que dá quase um 14º salário. A economia representa boas coisas porque a gente acaba que deixa de pagar uma coisa que acho que os ricos, quem ganham mais, realmente tem que pagar, e nós que somos os CLTs, nós sempre procuramos economizar o quanto mais, melhor, né? Essa regra vale para quem tem rendimentos tributáveis. Quem são que recebem rendimentos tributáveis? Os CLTs, salários, servidores públicos, pensionistas. Esses que recebem esses valores dessa forma já vão ter esse desconto ocorrendo normalmente. Para quem é MEI, ele vai ter esse impacto só no ano de 2027, porque mensalmente ele vem pagando a guia dele, ele não precisa fazer aquela declaração de imposto de renda. Então, quando for lá no ano de 2027, na declaração de ajuste, ele vai fazer o cálculo e ver se vai precisar pagar ou não imposto de renda. Nas redes sociais, o presidente Lula celebrou hoje a medida para beneficiar os trabalhadores. Outros 5 milhões de trabalhadores que recebem até R$ 7.350 terão uma isenção parcial do leão. Para salários acima desse valor, permanecem as regras atuais de cobrança do imposto de renda. Segundo o Ministério da Fazenda, essas novas medidas representam uma renúncia fiscal de R$ 28 bilhões. Para compensar, o governo vai cobrar mais dos chamados super ricos, que antes pagavam menos impostos. São cerca de 140 mil pessoas. Essa lei também trouxe mudanças para a forma de tributação para os empresários, porque agora a gente tem a tributação sobre os lucros e dividendos, coisa que a gente não tinha antigamente até 2025. Então, 2026, quem recebe acima de R$ 50 mil já vai ser tributado em cima dos seus lucros e dividendos. Uma outra informação também importante é com relação ao alistamento militar para mulheres. Mais de 6 mil já se candidataram. Há muitos anos elas fazem parte das Forças Armadas, mas agora, pela primeira vez na história, as mulheres vão entrar no serviço inicial. Serão recrutas do Exército Brasileiro. Um serviço obrigatório para os homens, mas que agora também vai fazer parte da realidade de muitas meninas que completam 18 anos e que desejam viver essa experiência. Me dá muito orgulho, muita vontade de seguir carreira. É um sonho desde pequena. É o primeiro ano das mulheres, né? Eu queria fazer parte dessa história, fazer parte desse gesto do Exército, né? No caso das mulheres, o serviço militar não é obrigatório. As candidatas se alistaram de forma voluntária e estão em uma das últimas fases do processo de alistamento complementar, que termina em 19 de fevereiro, quando será anunciado o resultado. Nessa etapa, elas passam por entrevistas, exames médicos, odontológicos, depois testes de gravidez e de aptidão física. Se forem selecionadas, o serviço militar será de cumprimento obrigatório, ficando sujeitas às obrigações e deveres previstos em lei. Só em Brasília serão selecionadas 182 recrutas. Agora nós estamos realizando uma fase que é chamada de seleção complementar. A seleção complementar repete os testes feitos na seleção geral e verifica dentro de uma proporção. Normalmente a gente manda 3 candidatos para uma vaga de incorporação. Mas para as mulheres nós mandamos 5 candidatos, 5 candidatas para
uma vaga de incorporação e o total, no Brasil todo, nós tivemos 33.720 mulheres alistadas ano passado, que passaram pela seleção geral. Aqui em Brasília, as primeiras mulheres recrutas da história do Exército vão servir em unidades de saúde e administração. A longo prazo, a expectativa é que o efetivo de mulheres seja de mais de 10%. É muito importante para as mulheres que vão entrar no Exército terem também uma mulher que passou por tudo que elas vão passar. Então, com certeza, a nossa experiência profissional vai ser passada da melhor forma possível para elas e o Exército está oferecendo a maior oportunidade para essas mulheres e também uma forma de acolhê-las da melhor forma possível. Mais uma pausa rápida e na sequência as informações do mundo da bola aqui no JE 23. É só ficar ligado. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família?
por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui no JR 23 com alegria para você que nos acompanha. Vamos falar de esporte e a gente já começa falando da nossa querida Associação Atlética Francana, que conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Paulista da Série 3 e já começa aí uma boa reação e entrando no chamado G8, que é o grupo aí dos classificados para a próxima fase da competição. A segunda vitória aconteceu ontem, mesmo com toda a chuvarada. Vamos ver como foi aí o desempenho da Francana no Lanchão. Em um jogo marcado por chuva intensa, gramado encharcado e muita dificuldade para a bola rolar, a Francana venceu a União Suzano por 3-0 neste domingo, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca, pelo Campeonato Paulista da Série 3. Com a vitória, a veterana se afastou da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi truncado. As poças d'água espalhadas pelo campo fizeram a bola parar com frequência, prejudicando a velocidade das jogadas. Apesar das dificuldades, eram os visitantes que criavam as melhores oportunidades, mas sem êxito na finalização. Aos 45 minutos, o capitão Marquinhos, camisa 5 da Francana, abriu o placar em uma tentativa de cruzamento pela direita. A bola ganhou efeito, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o atacante Bruno Henrique ampliou para o time alviverde, dando mais tranquilidade à equipe antes do intervalo. Ainda na primeira etapa, aos 52 minutos, Batata fez jogada individual, aplicou uma meia-lua no marcador e avançou até a linha de fundo. Na sequência, Jonathan, camisa 11 da Francana, cabeceou com perigo. Os jogadores da veterana pediram gol, mas a juíza entendeu que o goleiro do Suzano conseguiu evitar que a bola ultrapassasse completamente a linha. Com a chuva dando trégua no segundo tempo, o gramado apresentou melhores condições e o jogo ganhou mais ritmo. As duas equipes passaram a trocar mais passes e buscar espaços nas defesas. A Francana explorou principalmente o lado direito do Suzano, que encontrou dificuldades para sair jogando e recorreu com frequência às ligações diretas. Mesmo enfrentando um campo ainda pesado, a veterana manteve o controle da partida e seguiu criando as melhores chances. Aos 39 minutos da etapa final, Bruno Henrique foi novamente decisivo. Após falta dentro da área, o atacante cobrou o pênalti com categoria e marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar em 3-0. A equipe esmeraldina subiu para a 8ª colocação, dentro da zona de classificação para a fase mata-mata. O próximo desafio da veterana será contra o União Barbarense, na quarta-feira, 11, às 19h30, fora de casa. Um jogo muito difícil, né? Uma equipe do Suzano qualificado, o campo também choveu bastante, então a gente soube adaptar o campo ao jogo e creio que a gente fez um jogo muito cirúrgico, uma equipe muito aguerrida, muito unida, e Deus nos abençoou com essa grande vitória de 3-0 e Deus me abençoou também com esses 2 gols que pôde ajudar a equipe a sair vitoriosa. Vitória merecida, eu acho que nós fomos superiores em todos os momentos. Um jogo onde nós tivemos que adaptar, né? Muita chuva desde ontem, campo difícil, então nós adaptamos, a palavra é essa, adaptação. Muito feliz pelo meu gol, mais feliz ainda pelos 2 gols do Bruno. Nós suportamos o processo, foram muitas críticas no início da competição, algumas justas, outras injustas, né? Diante dos resultados, mas nós nos mantivemos firmes e agora vamos dar sequência na competição. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33
6,4% de suco. É isso que é importante no suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca do ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Itaquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa. Para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale Suco Tingá! O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco. É Tingá. E ainda falando do Campeonato Paulista da Série A3, agora o destaque é com relação aos resultados da rodada e a classificação. A rodada teve destaque para a vitória da Francana, que conquistou um resultado importante diante de sua torcida. No sábado, o Rio Branco venceu o Paulista por 1-0, garantindo 3 pontos importantes. Já o São Bernardo ficou no empate em 1-1 com o Rio Preto, em duelo bastante disputado. O Desportivo Brasil foi superado pela Portuguesa Santista, que venceu por 4-0 e confirmou sua força na competição. Em Catanduva, o Catanduva e o Rio Claro empataram sem gols. No domingo, o União São João derrotou o Bandeirante por 3-1, enquanto Marília venceu o União Barbarense por 1-0, mantendo boa campanha. A Itapirense perdeu em casa para o 15 de Jaú por 3-1. Fechando a rodada, a Associação Atlética Francana venceu o União Suzano por 3-0, conquistando um resultado expressivo e ganhando fôlego na luta por recuperação na Série A3. Classificação após a 5ª rodada. Primeiro Portuguesa Santista, 12 pontos. Segundo 15 de Jaú, 12 pontos. Terceiro Marília, 11 pontos. Quarto Catanduva, 11 pontos. Quinto Rio Claro, 11 pontos. Sexto Rio Preto, 7 pontos. Sétimo União São João, 6 pontos. Oitavo Francana, 6 pontos. Nono São Bernardo, 6 pontos. 10º União Barbarense, 6 pontos. 11º Paulista, 5 pontos. 12º Itapirense, 4 pontos. 13º Rio Branco, 4 pontos. 14º Desportivo Brasil, 4 pontos. 15º Bandeirante, 2 pontos. 16º União Suzano, 1 ponto. União Suzano, Bandeirante, Desportivo Brasil, Rio Branco e Itapirense seguem na zona de rebaixamento. Tivemos também resultados importantes do Campeonato Paulista nesse finalzão de semana. A gente confere aqui no JR 23, veja só. Foi com emoção, mas o São Paulo venceu o Primavera na noite deste sábado, pela 7ª rodada do Paulistão, no Morumbis. O primeiro gol da partida pode ser visto acima, enquanto os demais estão em edição. O tricolor bateu a equipe de Indaiatuba de virada, por 2-1. Gabriel Poveda abriu o placar para o Fantasma. Lucas e Caleri viraram para a equipe mandante. Com o resultado, o São Paulo, que iniciou a rodada na 11ª colocação, dormiu na zona de classificação do Campeonato Paulista, entre os 8 primeiros colocados. Além disso, a equipe do Morumbis chega à última rodada do estadual sem chances de rebaixamento. Eu acho que o time se comportou bem, criou ocasiões no primeiro tempo. Talvez tivemos nos últimos momentos de primeiro tempo dificuldades para recuperar a bola porque a gente teve um desgaste grande para criar. Depois no segundo tempo mudamos porque a gente achava que tinha que colocar mais peso ofensivo porque eles estavam em dificuldade. Eu veia que precisávamos um pouco mais de qualidade. No mesmo tempo, a escalação foi... a escolha da escalação foi por o desgaste da sequência dos jogos. A ideia
era tentar de não arriscar o Luciano, mas é assim. Luciano entrou bem. Depois eles encontraram um gol, onde, se vai ver no passado, talvez era um jogo tão difícil que até podia perder. Por quê? Porque os jogos são assim, você cria muito, talvez tem que deixar espaços atrás. Jogando no Morumbi, tenta de colocar pressão, não logra abrir o placar e começam a pegar riscos que se a gente logra abrir o placar antes, não poderia acontecer, mas aconteceu. Então, ainda outra vez uma virada, a gente fica feliz. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23, é claro, agradecendo a imensa audiência, a sua companhia de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você. Mas amanhã a gente tá de volta. Um grande abraço, boa noite e até lá. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, né? Porque eu sou em casa para ela. Aí pode que eu ajudar minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu comprei a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque sabendo que você tinha comprado a sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sempre. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre.